Bom, e agora vamos abordar então a questão da filosofia moderna. Vejam, nós dissemos que a filosofia medieval foi essencialmente uma filosofia cristã. A filosofia moderna é uma forma de expressão do pensamento ocidental que tem início com o Renascimento. Certamente vocês já ouviram falar do Renascimento no século XV. O Renascimento é um movimento de renovação cultural da Europa, que tem início na Itália, no século XV, e que justamente procura recuperar, fazer renascer o espírito do pensamento antigo, considerando que este pensamento medieval foi um período de trevas. Inclusive o nome Idade Média é um nome que surge na modernidade, porque os modernos estão dizendo, vou fazer de forma um pouco pejorativa, mas para facilitar a compreensão. Os modernos estão dizendo, os gregos eram bons, nós somos bons. Esses que vieram entre os gregos e nós são medianos, ficaram na média. Ficaram na média porque não fizeram nada de novo, apenas repetiram o que os gregos tinham feito. Mas ao repetir o que os gregos tinham feito, permitiram conservar o que os gregos tinham feito. Então, não produziram nada, mas conservaram tudo. 0 aqui, 10 aqui, ficaram na média. Brinquei um pouquinho, mas para entender o que significa o conceito de Idade Média. Ele é um conceito surgido, criado pelos modernos, para dizer que os que vieram antes deles não foram bons em termos de produção do saber, em termos de produção do conhecimento. O Renascimento é, portanto, um esforço de apagar a filosofia cristã e fazer renascer o pensamento grego. Bom, neste contexto, a partir do século XV, nós temos toda uma transformação da vida humana, da organização social humana, também com o nascimento do capitalismo. E o capitalismo traz a ideia de lucro, de tirar vantagem e fazer crescer socialmente, economicamente. Para isso, o capitalismo vai colocar como valor o trabalho, a atividade, o trabalho manual, a atividade prática. Os antigos e os medievais consideravam o trabalho manual uma espécie de castigo, tanto que na Antiguidade Clássica esse trabalho era feito pelos escravos, na chamada Idade Média feita pelos servos. É na modernidade que surge a ideia do trabalho como valor, expressão que nós conhecemos hoje como o trabalho enobrece o homem, é uma expressão que, para a Antiguidade Clássica e o período medieval, não faz o menor sentido. O trabalho seria uma subjugação do esforço humano à necessidade de sobrevivência. E isso era algo que deveria ser feito por servos ou escravos, garantir a sobrevivência dos demais. Por que eu estou dizendo isso? Ao firmar o trabalho como valor e ao buscar o renascimento do pensamento antigo, a modernidade vai promover uma junção, uma aproximação entre saber teórico e vida prática, e trabalho para produzir riqueza, vamos dizer assim. Ao unir conhecimento e produção, a Idade Moderna inventa o conceito de utilidade do saber.
O conhecimento tem que servir para alguma coisa, tem que ser útil para alguma coisa. Não basta ser só para interpretar as coisas, ele tem que servir para produzir algo. Esta ideia de utilidade do saber é que está na base daquilo que foi chamado de ciência moderna. Então, a filosofia moderna é um esforço de construção do pensamento, retomando a racionalidade do pensamento grego, ligando a isso uma ideia de utilidade do saber, e a junção dessas concepções resulta no surgimento de uma nova forma de conhecimento denominada ciência, que deve necessariamente trabalhar com a ideia de comprovação, de prova do conhecimento. E para comprovar é preciso experimentar. Então aí surge a ideia também de experiência. Ou seja, a filosofia moderna dá origem à ciência moderna que cria a noção de experimentação para comprovação do saber, sempre na perspectiva de produzir um saber que seja útil, né? Que possa permitir ao homem a facilitação da sua vida. Não é à toa que a partir daí a questão dos avanços técnicos e tecnológicos na sociedade se dão de maneira mais acelerada, né? É a partir deste período que o ser humano começa a inventar, por exemplo, primeiro a maior sofisticação dos aparatos de navegação para atender ao comércio, né? Mais adiante a criação da máquina a vapor para facilitar a produção na indústria, ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos e que resulta na sociedade que temos hoje, uma sociedade muito rica em termos de aparato técnico, em termos de aparato tecnológico, todos produzidos com conhecimento, ou seja, a junção que se faz entre saber e vida prática, dando a ideia de que o saber tem que ser útil, que está, portanto, na base da ciência moderna, é o que faz com que nós tenhamos a substituição de um saber desinteressado, como era o pensamento antigo e o pensamento medieval, né? Que era uma busca do saber pelo saber, a ideia de que era importante conhecer, saber o funcionamento das coisas, como se explicavam as coisas, né? Nós temos a superação dessa ideia por uma outra ideia. Além de conhecer, é preciso mudar, interferir. E aí, a ciência moderna muda a concepção da natureza, né? A ciência moderna vai associar a natureza à ideia de máquina. Os antigos e os medievais compreendiam a natureza como um organismo feminino, uma mãe. A natureza era uma grande mãe, um organismo feminino que gera vida. Ora, não imperava, portanto, entre eles a ideia de interferir no funcionamento da natureza. Os modernos, ao associar a natureza a uma grande máquina que tem leis de funcionamento, ou seja, que funciona sempre com determinados elos entre um fator que causa outro, né? Ou seja, ao compreender que a natureza é uma máquina, os modernos vão entender que é possível intervir na natureza
é possível acelerar os procedimentos naturais, é possível simular, alterar, enfim, a partir também do pensamento moderno, amplia enormemente a voracidade do homem sobre a natureza e, claro, também temos por consequência as questões ambientais de hoje, tudo aquilo que se debate como preocupação em relação à sobrevivência da espécie humana. Tudo porque junta-se a ideia do saber com a ideia de utilidade prática e, portanto, o homem inventa uma ferramenta, a ciência moderna, que permite a ele criar tantas coisas para o seu conforto e para o domínio pleno da natureza. Bom, ciência, digo, filosofia moderna, essencialmente pensada como filosofia racional voltada ao saber prático e, portanto, voltada àquilo que se denominou de ciência moderna.